Olá para você que se liga na Gazeta do Povo, está no ar o Sem Rodeios, o seu programa diário de jornalismo independente. Eu já te convido a fazer parte do nosso querido Sem Rodeios, deixando o seu like, que é importantíssimo para nós, deixando o seu comentário, o seu desabafo, compartilhando o Sem Rodeios com seus amigos e familiares, assim todo mundo fica muito bem informado. Te convido também para ser um assinante da Gazeta do Povo, o melhor jornal do país. Promoção R$ 1 por mês nos primeiros 3 meses, acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo. Tem o QR Code na tela que o grande Lucas Lencin colocou por lá e tem um link na descrição do YouTube para facilitar a sua vida. No mesmo YouTube você encontra um outro link, esse te leva para a comunidade do Sem Rodeios no WhatsApp. Por lá você recebe vídeos exclusivos dos nossos comentaristas e também as matérias sobre os temas que nós discutimos no dia, já dando uma passadinha pelo nosso chat, onde vocês aquecem o meu coração, a Lucicleide Souza, a Sônia Costa, o Ricardo Alexandria, Stella Mares, a Sandra Helena, lá de Nova Friburgo, no Rio, que está sempre com a gente, a Luísa Ferreira, o Paulo, Hernando Gouveia, tem também a Ana Andrade, todo mundo já apostos aqui para o nosso Sem Rodeios. Vocês viram no card, temos aí um casal conhecidíssimo, Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro. Por que eles estão aí, Guilherme? Porque o Jair Bolsonaro disse que é uma utopia enxergar a direita sem estar em torno dele em 2026. Da mesma forma, numa entrevista lá no Senado Federal, o Bolsonaro disse que a Michele Bolsonaro tem tudo para ser uma candidata ao Senado pelo Distrito Federal. Meu amigo Jorge Serrão, você que mais do que ninguém sabe muito bem que as eleições não param, acaba uma aqui, já começa a outra a colar. Então 2026 já é quase ontem, meu amigo. E o casal Bolsonaro está se preparando para isso. Jorge Serrão, boa tarde. Estão no aquecimento. Saudações, meus amigos, meus amados haters, meu povo da Gazeta do Povo. Num dia de extrema loucura hoje, quarta-feira, que doideira, uma mulher jovem, aparentemente bonita, né, para os padrões estéticos, invadiu hoje o Palácio do Planalto e ficou nua. Queria falar com Lula e Geraldo Alckmin. Claro que não pôde fazer isso. O Corpo de Bombeiros lá no Palácio do Planalto recolheu a moça, levou ela para tratamento. Não se sabe se ela vai ser indiciada por atentado ao pudor, mas de repente, tem um mistério aí, de repente ela invadiu o palácio atendendo àquela ordem de Lula. Se lembra? Lula falou certo dia aí, ele cometeu uma gafe, ele confundiu energia eólica com energia erótica. Vai ver que foi isso que a moça foi buscar lá no palácio, ficando pelada. A coisa não é fácil, não. Mais uma doideira do dia de hoje. A Polícia Federal também iniciou uma operação Filiátio, para investigar um adolescente de 14 anos lá do município de Dourados que colocou o nome do presidente Lula da Silva filiado ao Partido Liberal. Ele conseguiu fazer essa façanha entrando no sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Não se sabe se houve invasão, isso ainda vai ser investigado. O garoto teve seu computador, toda a sua informática de casa apreendida para apurar essa história. Olha, num país que tem tanta doideira assim, a gente tem que ficar esperto, né, e entender os movimentos da política. E quem está fazendo o movimento certo da política aqui no país é Jair Messias Bolsonaro. Ele, durante essa campanha municipal, se concentrou em fazer eleitores, em fazer os melhores vereadores escolhidos para preparar a base para a eleição futura. Então, esse foi o papel do Bolsonaro. E agora o Bolsonaro insiste. Ele é candidato a 2026. Tem que insistir, porque o sistema não quer saber dele em 2026. E anuncia, Michele Bolsonaro também será candidata. Então, vamos aguardar aí para ver qual vai ser o desfecho político disso. A juristocracia não quer Bolsonaro, casal Bolsonaro, família Bolsonaro, ninguém na família. Vai fazer um movimento pesado para impedir que todos aqueles que têm um potencial para ser candidato ao Senado, que eles tenham algum problema com o Poder Judiciário que os torne inelegíveis até lá.
A questão é se o sistema de poder vai conseguir fazer todas essas maldades que ele planeja. A gente ainda aguarda, a eleição municipal acabou, o saldo foi muito positivo para a direita, expressivamente vencedora em todo o país. Isso incomoda o PT, que foi claramente o mega derrotado, mas ainda é necessário que a gente tenha toda a paciência para aguardar o que vem por aí na eleição presidencial dos Estados Unidos da América. Insisto, nunca uma eleição americana foi tão importante para nós. Dependendo do que acontecer lá, é que teremos um reflexo positivo aqui no Brasil. Mais uma vez, a gente depende de soluções externas para nossos problemas internos. Até porque a maioria dos nossos problemas internos também são causados por intervenções indevidas que vêm de fora para dentro do Brasil. Então, vamos desculpar, trocar uma coisa pela outra, jogar positivamente, pensar com estratégia e entender. Mas é importante, fundamental que a gente entenda que esse regime que hoje opera no Brasil, essa juristocracia patrocinando uma tirania parlamentar, ela não tem sustentabilidade. Ela não tem como subsistir durante muito tempo. Hoje ela tira onda, hoje ela está poderosa, fala que vai regular isso, vai regular aquilo, vai para a rede social, vai pegar o deputado, o senador, todo mundo que ameaçaram a democracia. Hoje o papo é esse. Vai pedir qualquer um que queira ser candidato livremente, que não possa ser candidato. Vai praticar censura como tem praticado, mesmo que isso seja inconstitucional. Vai ignorar tudo que a Constituição brasileira manda, mas o sistema de poder pode fazer o que quer, porque ele tem o poder para decidir. Então, vamos lá, façam suas apostas, vamos aguardar aí o que vai acontecer com as bets, o que vai acontecer com as redes sociais e o que vai acontecer com Bolsonaro e sua família na próxima eleição. Mas aguardem, no meio do caminho pode aparecer um Donald Trump. E aí a gente vai ver como é que fica o jogo. Isso aí, meu amigo Jorge Serrão, dando uma passadinha pelo nosso chat aqui, o Hernando Gouveia mandando boa tarde, tem também o Honório Saraiva, que está sempre com a gente lá em Osasco, São Paulo, Débora Santos de Maceió, Alagoas, Robson Lira dando boa tarde, Irani Batista dizendo, eu também estou aqui, olá Irani, tudo bem com você? Marco GH Costa mandando olá, grande Marco GH. Temos também a Terezinha Pessoa de Almeida falando sobre o Bolsonaro. Essa entrevista repercutiu bastante, até porque Bolsonaro, de alguma forma, se coloca mais uma vez como o líder da direita. Obviamente, depois dessas eleições municipais, alguns adversários internos surgiram aí, como, por exemplo, o Ronaldo Caiado, que é o governador do estado de Goiás, que já também se coloca como um possível candidato à presidência. Nisso tudo tem o PSD, que às vezes vai para um lado, às vezes vai para o outro, mas gosta de ficar ali em cima do muro, também já colocando um possível candidato para 2026. Muita coisa até lá, meu amigo André Marcília. Você que estava com a internet aí um tanto instável, mas agora está de volta, como todos nós gostamos de ver. Sempre, meu amigo. Quero saber de você o que você achou dessa entrevista do Bolsonaro, como é que você entende esse recado do Bolsonaro para a direita, que tem se movimentado bastante vendo os resultados das últimas eleições e, é claro, a possibilidade da Michelle no Senado Federal pelo Distrito Federal. Marcília, meu amigo. Boa tarde, Guilherme, boa tarde a todos da bancada, nossa audiência. Pois é, eu estou instável, a minha conexão está que nem o país, instável, né? Nada mais adequado do que isso. As nossas conexões todas nesse país são instáveis, tudo dura, tudo pode mudar num segundo, como dizia aquela música do Nelson Motta, não é isso? Que o Lulu Santos gravou. Mas enfim, tirando o secundário, afastando o acessório, vamos ao prato principal, que é comentar esse cenário político. A gente, de fato, agora está no jogo, como vocês bem colocaram no início desse papo, né? Agora as eleições de 2026 começam. Eu tenho conversado até com alguns parlamentares e falava durante essas eleições a respeito
de, poxa, como é que vai ser, como é que as coisas vão se movimentar, o que se espera, enfim, bate-papo com eles, e eles sempre diziam, vamos esperar as eleições, vamos esperar as eleições. Então as eleições passaram, e aí no dia seguinte tudo começa a se movimentar. Mas claro, eles estão com essa antena já ligada há algum tempo. Vocês vão se lembrar que não é de hoje que o Bolsonaro tem, inclusive, feito alguns posicionamentos. Também não é de hoje que alguns posicionamentos contra o Bolsonaro, de parte da direita, têm sido feitos. A gente teve, algumas semanas atrás, o próprio Malafaia dando entrevista para Mônica Bergamo na Folha e confrontando-se, digamos assim, com o próprio Bolsonaro. Então, e ele próprio se posicionando, dizendo que ele espera ou tem expectativa de que ele próprio seja candidato em 26. Ele já havia dito isso, agora ele reitera isso e coloca a Michelle também no jogo. Eu acho que está certo, eu acho que esse jogo tem que ser feito, tem que ser experimentado. Eu me imagino que agora em 24 e em 25 será o tempo das experimentações, sobretudo 24. As pessoas vão experimentando nomes, vão experimentando às vezes para para você saborear, e depois que você vai ver se gostou, se não gostou, quem gostou, o prato que foi aprovado segue, o prato que não foi fica para trás, ou altera-se, muda-se a posição no tabuleiro. Então aquela pessoa funciona, será como senador, funciona como deputado federal, ela vai entrar nos bastidores, ela vai para o palanque, esse jogo todo já está sendo feito, começou, acabaram-se as eleições, começa esse novo jogo. Isso não pode ser de forma alguma condenado. A gente já tinha aqui um pouco ideia, claro, de que a Michelle seria um personagem. Assim como do outro lado, na esquerda, a Janja também a gente já adivinha ou adivinhava que seria um futuro personagem. Na esquerda, esses personagens só não podem aparecer por uma única razão: nada floresce em torno do Lula. Ninguém pode aparecer mais que o Lula. O Lula está com 79 anos, mas a vaidade é de um adolescente de 15, que precisa só ele aparecer, só ele pode brilhar e ninguém mais. Então todo mundo, sempre na esquerda, está à sombra do Lula. E essa sombra, se de alguma maneira o ameaça, então ele vai lá e rebaixa a pessoa ou coloca em algum cargo debaixo das suas asas, não permite que ninguém cresça muito a ponto de fazer sombra a ele. Fica todo mundo na sombra dele, mas sem ninguém fazer sombra a ele. Na direita não. Na direita esse jogo é mais dinâmico. Os nomes vão... Até porque precisa ser dinâmico, porque a todo momento alguém de direita é tornado inelegível. A todo momento algum eleito de direita é caçado. Então eu acho que a direita também vai aprendendo a necessidade de ter reservas. Precisa ter, é que nem time que joga muitos campeonatos, precisa ter um segundo time, um terceiro time, porque eles vão se lesionar, o nosso judiciário vai lesionando os candidatos e eleitos da direita, né, a todo momento. Então é necessário que esses nomes surjam, que esses nomes sejam discutidos, e é disso que me parece o Bolsonaro está falando. Esse é um jogo importante, esse jogo faz parte do jogo político, é um jogo adequado. O que não é adequado é que esses personagens da direita sejam tornados inelegíveis, sejam caçados, sejam impedidos de falar, sejam tratados como criminosos, que a direita seja vista como um mal. Tudo isso é que é péssimo. A gente teve agora, ontem, uma fala lamentável da Glaze, que dizia basicamente isso, né? Precisamos regulamentar as redes, senão a esquerda vai ser massacrada. Então isso mostra que a esquerda pretende continuar ganhando no tapetão, pretende continuar ganhando na aliança com o judiciário e na impossibilidade de que a direita fale. Mas quando a direita fala, quando não tem regulamentação censória, quando não tem controle do discurso e a direita pode se manifestar e se expressar à vontade, a esquerda é massacrada. A Glaze tem toda a razão. Se deixarem as pessoas de direita falarem, elas ganham o público. E isso está muito claro. Hoje as pautas de direita são pautas concretas. As pessoas olham para candidatos de direita e identificam-se plenamente com eles porque querem determinada coisa objetiva, sabem que eles vão fazer isso, isso e aquilo.
As pessoas olham para os candidatos de esquerda e é sempre uma pauta subjetiva. Ele é melhor porque o país pode melhorar, ele é melhor porque ele é do bem, ele é melhor porque ele é contra o capitalismo. Imagina só o quanto que isso é obsoleto, o quanto que isso é antiquado. As pautas da esquerda são subjetivas e as pautas da direita são concretas. Então, a única forma de não conseguir fazer com que a direita tenha a adesão do eleitor é impedir que a direita fale. E é por isso que querem regulamentar redes, é por isso que querem tirar os deputados federais o direito deles falarem da tribuna, como aconteceu com o Van Hatten. É por isso que há 2 dias das eleições o Geyer tem uma busca e apreensão contra ele, e assim por diante, e assim será. Nada disso vai mudar, continuará igualzinho, ou pior, se a regulação que nós temos agora em novembro, dia 27 de novembro, se a regulação que o STF vai promover, ela realmente for do jeito que eu imagino, nós teremos redes ainda mais censórias, nós teremos as plataformas tendo para si a obrigação de censurar que era antes dos tribunais. Os tribunais vão delegar, vão terceirizar a censura para as plataformas. E se elas não fizerem dessa maneira, serão multadas, suspensas ou impedidas de funcionar. Então, tudo indica que nós ainda teremos mais e pior censura durante esse período de 24, 25 e, sobretudo, 26. E se a direita puder falar, vai levar. Se não puder falar, talvez a esquerda tenha alguma chance. Esse jogo político vai se armando, os nomes de direita são mais consistentes, como a gente tem visto, os nomes de esquerda são tímidos, fora Boulos, quem que tem? Haddad, Janja, o doutor Geraldo, são apenas, o Dirceu, quer dizer, são apenas hipóteses, são nomes sem qualquer tipo de capilaridade ou qualquer capacidade de entrar de forma carismática na cabeça do eleitor essas candidaturas. A direita não, ela está bem formada, tem que fazer esse jogo, essas costuras vão acontecer, muitas brigas entre a direita ocorrerão, e eu não vejo isso como um problema, ao contrário. Eu sou do confronto, eu defendo a liberdade de expressão justamente por isso. Eu acho que é do confronto que nós obtemos sempre melhorias. E é do confronto político também que nós vamos ter melhorias ou nomes mais qualificados ou candidaturas mais robustas para 26, sobretudo da direita, se a esquerda não regulamentar tanto as redes, mas tanto, que a direita deixe de existir. O André Marcília dando uma passadinha aqui pelo nosso chat. A Vânia da Silva Reis, essa eleição serviu para medir o termômetro para levar todos esses apoiadores de Bolsonaro para o Congresso. Ana Luzilene Cunha, eu acho que ao longo do tempo é que as mudanças vão surgir com as novas gerações, é tudo um processo, mas ela acha que temos uma geração promissora para daqui a uns 10 anos. John Brown Ximenes falando que em 88 o próprio Sarney disse que com essa Constituição o Brasil seria ingovernável. Mensagem também do Francimagno Rodrigues Souza, mandando boa tarde lá de Colinas, do Tocantins. Um abraço para todo mundo aí. A Tânia Cavalcante, sempre uma querida com a gente, dizendo que o programa merece muitos likes. Deixe o seu like, assim como a Tânia sempre faz. Comente, compartilhe, assine a Gazeta do Povo, promoção R$1 por mês nos primeiros 3 meses e acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo. Eu sempre falo aqui que você pode cancelar o que você quiser, mas eu duvido que você vá cancelar a Gazeta do Povo, o melhor jornal do país, melhores análises, reportagens e as colunas também fantásticas. Meus amigos, tanto Jorge Serrão quanto André Marcília, nós temos que falar também de outro jogo político que tem relação total com o judiciário e que o Marcília falou no final do comentário dele, Serrão, que é sobre a regulação das redes sociais, né? Quem falou agora, que eles fazem um revezamento de quem vai falar sobre o tema lá no STF, foi o Gilmar Mendes. Gilmar Mendes disse que é para ter a regulação das redes e citou ainda o embate do Alexandre de Moraes com Elon Musk, dando a entender que isso justificaria o fato de se ter uma regulação, né? De acordo com o ministro, a regulação não é só uma questão no Brasil, mas é um problema nas democracias mundiais. Ele ainda acha que vivemos numa democracia, meu amigo Jorge Serrão. É difícil assim, a coisa está cada vez mais complicada, a gente vai enxergando um horizonte negro para o Brasil nesse ponto da liberdade de expressão. O Supremo Tribunal Federal botou definitivamente como diretriz que vai mesmo censurar, a palavra é essa. O verbo regular é sinônimo de censurar no Brasil. Então a gente não pode tratar isso de maneira tranquila nem calma,
porque isso contraria a Constituição. Então, preciso chamar aquele meme. Por favor, parem em nome da Constituição, né? Tem que chamar o meme. E esse meme foi criado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição. A Constituição brasileira não permite censura, mas o sistema judiciário brasileiro está inventando aí a censura, está reinstaurando a censura prévia, está inventando a censura por pressão legal em cima de rede social, que é o que vai ser provavelmente regulamentado quando forem tratar do assunto do artigo 19 do Marco Civil na internet. O Marco Civil na internet é claríssimo na sua definição de que não pode haver censura e que retirada de conteúdo é de responsabilidade da ordem judicial. A ordem judicial comanda as empresas a fazerem a retirada do conteúdo que for considerado punitivo, criminoso contra alguém. Não dá para delegar para a rede social que ela faça esse filtro censório, porque a censura é inconstitucional. Essas empresas, se fizerem isso, elas vão estar até afetando, descumprindo a própria lei originária do país delas. Em geral, a maioria é sediada nos Estados Unidos da América. Lá, primeira emenda proíbe que se faça censura prévia, censura posterior, não pode nada disso. Então, você vai criar, o Brasil está querendo criar um confronto, uma situação que vai transformar, vai consolidar a gente como pária internacional de ditadura. Daqui a pouquinho a gente vira motivo absoluto de avacalhação. Isso aí não pode acontecer. E o Gilmar Mendes e outros ministros do Supremo ainda celebram a hedionda censura que foi feita contra a rede social X, dizendo que a rede afetou, desrespeitou a legislação brasileira. Muito pelo contrário, o X disse que não iria censurar, primeiro, porque a legislação brasileira não permite censura. Isso foi o primeiro ponto. Por isso que o X disse que não iria mexer em conteúdo e nem queria cancelar pessoas, cancelar indivíduos que tinham ali sua conta na rede social, mesmo com a questão da ordem judicial. O X tentou contestar isso, foi derrubado, foi agredido, afrontado. Esse sim, o X foi afrontado. Não foi o X que afrontou a lei brasileira. Foi a nossa juristocracia que afrontou o X. É isso que precisa ficar claro. Mas a turma da bolha não consegue enxergar isso, não quer enxergar isso. Tem apoio da mídia mainstream tupiniquim que adorou a punição contra o Elon Musk. Agora, uma estupidez total. Você vai brigar contra um dos caras mais poderosos do mundo, alguém que vai ser, se o Trump ganhar a eleição, uma das pessoas mais influentes no próximo governo dos Estados Unidos da América. Estão fazendo, a juristocracia daqui está fazendo igual ao presidente Lula, quando afronta Israel a todo momento que pode. Está de brincanagem o presidente Lula. E passando vergonha internacional a todo momento. Agora, a última é da Venezuela. A Venezuela agora vai mandar tirar seu embaixador do Brasil porque não aguenta mais as relações com o Lula. Quer dizer, a gente está sendo motivo de piada até do regime do ditador Nicolás Maduro. A nossa tirania parlamentar, ela consegue se superar em seu besterol. Por isso que eu disse no começo do comentário inicial, uma mulher tirar a roupa no Palácio do Planalto, nada demais. Um jovem de 14 anos que tentou aí fazer uma filiação fraudulenta de Lula ao Partido Liberal, tudo sacanagem, né? É tudo mera libertinagem. Então nós estamos num momento de libertinagem política no Brasil, libertinagem juristocrática no Brasil. Isso é hediondo, isso é horrível, isso é assustador, isso mereceria um debate político muito sério, que a nossa classe política não está querendo levar esse debate com toda a seriedade. A gente vê manifestações isoladas dos políticos mais jovens, da direita, corajosos, que enfrentam o sistema, mas a maioria absoluta parlamentar não quer ter esse tipo de apurrinhação para discutir. E isso está matando o nosso país, está acabando com a nossa civilidade, para usar aí
a palavra que tanto gosta o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso. Então, essa regulamentação atravessada que o Supremo Tribunal Federal vai fazer nessa resolução que ele vai tomar decisões sobre provocações feitas sobre o marco civil da internet, isso aí vai ter um efeito muito ruim para a liberdade de expressão no Brasil. Nada poderia ser pior do que isso, mas calma que coisas ainda piores poderão acontecer se a gente continuar nesse ritmo. O Supremo está forçando a barra para que o Congresso se acovarde ainda mais e aprove lá uma porcaria qualquer de legislação que institua censura no país. Tem uma outra pressão também que já está ocorrendo, e ontem ela foi, de uma certa forma, até anunciada pelo presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, no seminário que ele participou em Londres. Pacheco disse que, além de tratar da questão da reeleição, né, de acabar com a reeleição de presidente, governador e prefeito, dando 5 anos de mandato para o pessoal, ele também falou na questão da aprovação do novo Código Eleitoral. E a proposta de Código Eleitoral que está lá no Congresso para ser aprovada, ela é absolutamente hedionda. Ela não garante a liberdade de expressão na eleição. Pelo contrário, ela prevê punições que só um Estado autoritário poderia promover ao eleitor, a quem for fazer campanha. Vão ter ali multas e até possibilidade de prisão para quem cometer crimes que eles considerarem ali eleitorais, ligados à liberdade de expressão. Então, isso é também, de novo, apavorante. Brasil na tirania parlamentar a 1000 por hora. E, de novo, isso vai ser aprovado. O Supremo está pressionando o Congresso a aprovar a regulação de rede social, da mesma forma como ele já fez lá atrás com o Congresso para quebrar a Lei de Segurança Nacional. Vocês se lembram? A Lei do Estado Democrático de Direito, que é a mesma que está garantindo aí a condenação de todo mundo no 8 de janeiro, ela foi aprovada por uma pressão suprema também sobre o Congresso, com o apoio total da esquerda brasileira para substituir a Lei de Segurança e criar uma legislação fazendo inclusões no Código Penal brasileiro, que a prática mostrou é infinitamente pior do que a ditadura militar conseguiu fazer no Brasil com a Lei de Segurança Nacional. Então, de novo, o parlamento precisa parar de se curvar à covardia, precisa entender o jogo político de verdade como tem de ser e trabalhar para o reequilíbrio institucional, que é o que deseja a esmagadora maioria do povo brasileiro. Essas eleições municipais mostraram que o Brasil tem maioria de direita, conservadora, liberal, que quer a coisa certa, honesta. É isso, esse é o ponto. A gente não quer papinho woke, nem calice de esquerda e nem corrupção, e muito menos juristocracia interferindo indevidamente na vida democrática da nação. É isso que o povo quer. Agora, é isso que o povo vai ganhar? Eis a questão. O sistema de poder não quer saber. Ele na bolha, ele vai continuar fazendo o que ele bem entende, o que ele considera que seja democracia, entre aspas, e dane-se o povo brasileiro, dane-se a vontade da maioria. O Brasil já é considerado um pária internacional. Aguardem decisões que vão ser tomadas em breve por organismos internacionais de direitos humanos sobre diversas denúncias que foram apresentadas lá. Eu insisto, a eleição de Donald Trump, possivelmente, bastante provável, pode acelerar tudo isso que vai contra o interesse do Estado Democrático de Direito no Brasil. E meu amigo Jorge Serrão, um tema sempre muito forte, complicado para a gente deixar de tratar, né? Por mais que a gente às vezes se veja censurado em algumas situações, com medo de falar sobre esse tipo de coisa, a gente tem que falar diariamente, tentar trazer a importância disso para o nosso telespectador aqui da Gazeta do Povo e do Sem Rodeios. Nós contamos tantos dias aí que o X ficou fora do ar e as pessoas ainda duvidando do que poderia ser capaz para um próximo passo no Brasil, né, meu amigo André Marcílio? Então nós estamos vivendo já
essa regulação com um nome diferente, como o Serrão falou, essa censura, mas já estamos sendo regulados, já estamos sendo vigiados, já estamos sendo proibidos de exercer a nossa democracia, né, Marcílio? E agora vem o Gilmar Mendes com essa. E vamos dizer, Guilherme, que já estamos sendo regulados e que temos leis suficientes para sermos regulados. Essa história de que é necessária uma regulação, de que a internet é uma terra sem lei. Mentira! A internet não é terra sem lei. Nós temos o Marco Civil, nós temos os crimes contra a honra, difamação, calúnia, injúria, nós temos a nossa legislação constando a forma de lidar com a liberdade de expressão no artigo 220, no artigo 5º, nós temos leis à vontade. Nós podemos qualificar o que alguma aproximação com fake news a partir dos crimes contra a honra, até mesmo a partir do crime de fraude. Nós temos como tratar todas as questões que hoje são subjetivamente tratadas de forma concreta com a nossa lei. O que acontece? Acontece, no entanto, que o nosso Supremo Tribunal Federal não tem as leis que eles queriam. E é por isso que eles dizem que a internet é uma terra sem lei. Na verdade, é uma terra sem as leis que eles querem. Não é sem lei, é sem as leis deles. É sem as leis que eles queriam que existissem, para poderem regular a partir do controle do conteúdo, para poderem fazer das redes sociais, ou colocarem nas redes sociais, uma espécie de filtro parecido com o filtro que existe hoje na imprensa tradicional, em que você só escreve, ou só é entrevistado, ou só vai para lá o especialista que bate palma para as coisas que estão sendo ditas. É isso que eles querem que virem as redes sociais, uma espécie de mídia. Nós vimos, hoje saiu acho que a gente vai até comentar disso, mas eu vou me antecipar aqui, não resisto, mas saiu uma matéria, uma pesquisa, dizendo que nós temos a desconfiança do STF em relação ao cuidado que eles têm com a corrupção, a desconfiança é de 73% das pessoas. Teve outra matéria que mencionou, inclusive, o dono do Washington Post, que é um jornal super famoso e conhecido, dizendo que hoje a maior parte das pessoas desconfia dos jornais. Mas é claro que desconfia dos jornais. Os jornais hoje estão nichados, os jornais hoje eles apenas ecoam a própria voz, eles dizem apenas aquilo que apenas eles acreditam, ninguém mais acredita, só eles. E eles ficam repetindo aquilo, que nem robô para eles, para os seus, e ouvindo apenas as pessoas que pensam igual. E falando apenas também para as pessoas que pensam igual. Isso não gera debate. E aí as pessoas fazem o quê? Elas saem desses veículos tradicionais e buscam os veículos independentes. Saem desses veículos tradicionais e buscam as redes sociais. E as redes sociais são um caos, mas é um bom caos. Que bom que elas são um caos. Ah, as redes sociais são muito tóxicas. Viver é tóxico, meu amigo. Ah, mas as redes sociais, elas são um caos. São um caos, mas a vida é um caos. Aproveite o caos que é a vida enquanto alguém não te controla. E é do caos que resulta a ordem. É justamente do confronto que resulta a melhor ideia, como a gente vinha dizendo. E é por isso que a liberdade de expressão é importante. E é por isso que você precisa regular apenas o mínimo para que a liberdade de expressão seja a protagonista das redes sociais. Mas não é isso que os nossos juízes querem. Eles querem que as redes sejam exatamente como as mídias tradicionais são. O eco daquilo que eles pensam. Eles querem que as redes sociais sejam filtradas tanto quanto a mídia tradicional é. E é isso. A gente comentou agora. A fala da Glaze é basicamente isso. Quando a Glaze diz precisamos regular as redes, porque senão a esquerda vai ser massacrada, o que ela quer dizer? Ela quer dizer que a regulação vai ser política, que a regulação não vai ser jurídica, que pela regulação a esquerda vai ter voz, que a regulação vai ser em nome da esquerda, que se não houver regulação, a única a falar é a direita, ou seja, se houver liberdade de expressão e possibilidade que as pessoas escolham apenas aquilo que elas querem dizer e ouvir, que quem faça essa escolha sejam as pessoas e não os juízes, se as pessoas tiverem essa liberdade de escolha, a esquerda está massacrada, então precisa regular, precisa controlar, precisa censurar. É isso que a Glaze disse. O que se espera disso? O que se espera de uma regulação em que os juízes e os políticos de esquerda pensam a mesma coisa? Que é necessário controle, que é necessário filtro, que as redes têm de ser igual à mídia tradicional que nós vemos, que é uma mídia majoritariamente de esquerda.
É óbvio, o que a esquerda e os juízes querem, o que é uma regulação que seja política e que seja política favorecendo a esquerda, calando e silenciando a direita. Portanto, o que nós temos pela frente não é nada além de uma regulação que reforce a criminalização do discurso de direita nas redes sociais, da política de direita que é feita hoje nas redes sociais, que é feita desde 2018 e que é feita com êxito. Em 2018, a estrela das redes sociais nas eleições foi a direita. Nós tivemos agora, em 2024, mais uma vez. Nós tivemos em 2022 muita censura para que a direita não tivesse voz. E nós vamos ter em 26 a mesma coisa. Então, do ponto de vista político, é isso. Agora, do ponto de vista jurídico, eu mencionei que nós temos já leis suficientes, que nós não precisamos de regulação. Agora, só para o nosso público entender o que eu quero dizer com a censura que vem por aí. E quem tiver curiosidade, dá uma olhada no artigo que eu escrevi, as redes sociais serão reguladas com censura. O que eu conto lá é o seguinte, nós temos hoje, como bem mencionou o Serrão, o artigo 19, e o artigo 19 do Marco Civil da Internet diz um negócio básico. Ninguém vai excluir conteúdo se não tiver uma ordem judicial. É muito. Será que é muito exigir uma ordem judicial para alguém excluir o conteúdo do outro? Para alguém violar a liberdade de expressão? Me parece bastante razoável. O que os nossos juízes querem, o que o STF quer, é derrubar esse artigo 19 e fazer com que as plataformas definam aquilo que é ilícito, que elas, da cabeça dela, definam o que é discurso desinformativo, elas escolham o que é o ilícito e elas derrubem por vontade própria, sem nenhuma decisão judicial. Então a plataforma está livre para censurar todo mundo. Aí alguém dirá, mas a plataforma não vai fazer isso? A plataforma ela vai ser menos agressiva que os juízes? Seria isso se as plataformas não tivessem uma arma apontada para a cabeça delas, dizendo assim, se você não retirar o conteúdo certo, eu te suspendo, eu te puno, eu te multo, eu tiro você do país. Então é isso, quando você tem uma arma na sua cabeça, o que você faz? O que o Musk fez quando isso aconteceu? Ele cumpre a decisão do STF. E é assim que vai ser. Então, no momento em que você tem o risco de tomar uma multa, de ser suspenso, você cumpre. E o que é cumprir? A vontade, não a lei, a vontade. Porque se é sem decisão judicial, não é baseado em lei nenhuma. Se é conteúdo desinformativo e desinformação não está na legislação, é subjetivo. As plataformas vão ter que tirar aquilo que elas acham que é errado. E é óbvio que, para elas, o que é errado é aquilo que o STF acha que é errado, porque não está na lei o que é desinformação. Não vai vir por meio de uma decisão judicial. Então elas vão subjetivamente escolher a vontade do rei. Quem é o rei? O STF. Assim que será a censura nos próximos anos. Já está sendo? Já está sendo, mas já está sendo pelo menos com alguma ordem que vem do Supremo. O Supremo está censurando agora, ele vai entregar essa chave da censura para as plataformas e elas farão isso sozinhas. Só esse último comentário a respeito dessa fala do ministro Moraes, que de fato, né, Guilherme, curiosamente, eles agora estão fazendo um revezamento, parece dança da cadeira, né? Então vinha antes só o Moraes e se expunha, agora vem daqui a pouco vem o Barroso sempre, o Barroso não consegue evitar, mas dos demais, agora vem o Moraes, daqui a pouco vem a Carmen Lúcia, eles vão se revezando, né? Parece jogral de escola, em que você vai apresentar um trabalho, cada hora fala um, só que aqui é um jogral do pior trabalho da escola, que é o trabalho de censura, o trabalho de censura do STF. Então um apresenta, daqui a pouco o outro apresenta, é aquele jogral, cada hora um fala e todos tiram nota 0 em liberdade de expressão, se vocês querem saber. E o que o ministro Gilmar disse é que o embate do Musk com o STF fez com que houvesse a necessidade da regulação. Não é correto dizer isso. E eu vou explicar rapidamente por quê. O embate do Musk com o STF, se você for lá nas matérias da Folha de São Paulo, se você for lá na vaza-toga que o Glenn fez, e que, aliás, curiosamente, parou de fazer, onde foram esses tantos e tantos bytes que se tinha e que a Folha de São Paulo parou de publicar? Bom, mas isso é um outro assunto. Mas se você for para a vaza-toga, revela-se claramente que azedou a relação do Musk com o STF
no momento em que o STF passou a exigir que o Musk retirasse conteúdos sem ordem judicial. O que o Musk, portanto, queria era cumprir a nossa lei, que exige a ordem judicial para retirar conteúdo. O que o STF queria é que ele descumprisse a lei, e o que o Musk queria era cumprir a lei. É aí que a relação azedou. Curiosamente, essa regulação que virá será uma regulação em que as plataformas serão obrigadas a fazer exatamente aquilo que eles queriam que o Musk fizesse, descumprindo a lei, que é retirar conteúdo sem ordem judicial. Portanto, meus amigos, a gente tem uma guerra de narrativas aqui. O que acontece, em resumo, é que o Musk queria cumprir a nossa lei, o STF queria que ele retirasse conteúdos descumprindo a lei, e como isso é ilegal, o STF agora quer fazer uma lei, uma regulação, em que aquilo que é ilegal vire ilegal. Ele quer transformar aquilo que é o seu desejo e a sua vontade subjetiva em algo legal. A lei existe. O que não existe é a lei que referende e respalde a vontade dos ministros de controlar o conteúdo das pessoas nas redes sociais. É isso aí, meu amigo André Marcílio. No futebol tinha uma estratégia parecida, que os jogadores, para fazer falta no craque do time, digamos assim, e não serem expulsos, cada um ia em um momento. Então ia lá, tomava o cartão amarelo, então já segura, vai o outro. Então o STF tem feito isso. Nessa rodada, quem deu a voz a todos esses absurdos foi o Gilmar Mendes, mas teve mais, viu, meu amigo Jorge Serrão? Gilmar Mendes falou também sobre as urnas. Eles não se seguram para falar das urnas. Não somos nós que estamos falando, Jorge Serrão. É o próprio Gilmar Mendes dizendo que em 2024 não tiveram esse lero-lero contra as urnas. Lero-lero sempre me lembra o Rolando Lero, que falava com a genialidade do ator Rogério Cardoso. O Gilmar Mendes, a gente sabe que a arte dele não é bem a de interpretar, pelo contrário, às vezes ele esquece até as coisas que ele mesmo diz quando vai para Portugal, em certas entrevistas aí, mas o fato é que ele mencionou novamente as urnas eletrônicas para mais uma vez formar esse embate em relação às eleições, meu amigo Serrão. Pois é, só que pior do que essa questão de urnas eletrônicas, ninguém questiona urna eletrônica nenhuma, ministro Gilmar Mendes. O que as pessoas que fazem uma crítica séria ao nosso moderno sistema eleitoral brasileiro é que o processamento dos votos se dá num sistema fechado. Essa que é a crítica básica. E o princípio do sufrágio universal prevê que você precise ver como esse voto é apurado. O nosso sistema brasileiro é baseado num dogma. Todos nós somos obrigados a acreditar totalmente na infalibilidade da contagem que é feita no sistema fechado de informática. Ponto. A gente é obrigado a fazer isso? Eu acho que ninguém é obrigado. Até porque a Constituição brasileira, quando ela prega lá, deixa claro que ali que tem que valer o princípio do sufrágio universal e de que todos os atos da administração pública, conforme artigo 37 da Constituição, têm que respeitar o princípio da publicidade. Então, se o voto é um ato da administração pública, é um ato da vida pública, ele também tem que obedecer esse princípio. A questão é essa. Não é se tem fraude, se pode provar fraude, não tem como provar fraude, não dá para saber se tem fraude. A crítica é apenas em relação ao aprimoramento. E tanto essa crítica é válida que o senhor Gilmar Mendes, quando presidiu o Tribunal Superior Eleitoral, cuidou lá, tratou de pensar na implantação da impressão do voto. E a gente tinha que ter um sistema de impressão de voto realmente, não para uma auditoria michuruca, mas para uma recontagem total. O aprimoramento do sistema eleitoral brasileiro passaria pela até votação eletrônica, ok, mas tem que ter um outro sistema paralelo que garanta ao eleitor a publicidade. Eu sei que votei em fulano de tal, na sessão tal, então eu quero a contagem pública daquilo ali. Aquele voto impresso na sessão vai ser contado e ele vai ter que dar a quantidade de votos apuradas eletronicamente, vai ter que ser rigorosamente igual a que foi fisicamente contada também. Deu tudo certo? Lindo e maravilhoso.
impossível haver questionamento. Nós aí sim, aí vamos ter o sistema de votação mais moderno e inquestionável do mundo. Inquestionável. É isso que a gente quer. A votação não pode ter nenhuma margem de dúvida. E o cidadão não é obrigado a acreditar na infalibilidade do poder estatal, no sistema de informática estatal. Tanto a coisa não é infalível, que você teve aí o Jair Bolsonaro, o presidente Lula, filiado por um garoto ao partido do Jair Bolsonaro. Então, a gente vê invasões a toda hora de grandes sistemas de informática e a gente tem que acreditar que só o da eleição não pode ter invasão, só a hora do processamento do voto ela é totalmente correta. Então, é isso, não pode ter dúvida. Essa que é a questão. Então, se ninguém falou isso nessa eleição, é porque nós brasileiros somos muito ruins mesmo. Não sabemos apresentar a crítica como ela tem que ser apresentada. Mas isso que o Gilmar falou também não é verdade, porque se ele olhar nas redes sociais, a maioria esmagadora da população brasileira, por isso eles odeiam tanto as redes sociais, está pedindo contagem pública do voto, que é o que o Brasil precisa, que é o que o Brasil merece ter, que é o que a Constituição prega, ponto. Aqui ninguém está fazendo nenhuma pregação contra o sistema eleitoral. A gente quer e defende que ele seja aprimorado, para que, como eu disse há pouco, ele seja um sistema absolutamente inquestionável, como tem que ser toda a eleição. Amigo Jorge Serrão, dando sempre um alô para a galera no nosso chat aqui, reforçando essa questão do like, que é importantíssimo para todos nós. Deixe seu like, deixe seu comentário, seu desabafo, compartilhe também o nosso Sem Rodeios com seus amigos e assine a Gazeta do Povo, promoção R$1 por mês nos primeiros 3 meses e acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo. Lembrando que já já nós teremos Guilherme Fiuza entrando aqui nesse papo com os nossos colegas também. Mensagem aqui da Carla Eliott, mandando um superchat, muito obrigado, equipe maravilhosa, a gente que agradece a nossa audiência maravilhosa. Milton Ribeiro Ferraz, pessoal, o ativismo judicial e político nunca esteve tão em alta no Brasil. O Antônio Marques falando que o Gilmar Mendes está mais para João Plenário também, um personagem muito conhecido no humor. Pena que o Gilmar Mendes não tem graça, né? Completamente sem graça também. Mensagem do Fernandes dizendo que o sistema está viciado. Cleonice dizendo que quem acreditou nas promessas do Lula está mais decepcionado a cada dia. Meu amigo André Marcília, falávamos do Gilmar Mendes antes, temos que falar agora novamente, porque ele não para, virou a metralhadora. A gente tem a nossa querida ministra, que eu esqueci o nome agora, não sei porquê. Mas enfim, Carmen Lúcia, lembrei agora. Lembrei de outro personagem do Chico Anísio que eu não posso falar aqui porque a piada é antiga, mas você sabe qual é, que você já riu. E temos esse novo confronto de Gilmar Mendes falando das urnas, é claro. Ele sempre dá um jeito de se colocar na posição de protagonista, porque eles precisam dessa imagem, precisam ser notados. A gente tem que discutir aqui, não porque a gente goste das figuras, mas porque a gente precisa abrir os olhos da sociedade com essa estratégia, né, meu amigo Marcília? Pois é, esse negócio de que bom que não falaram das urnas, que bom que apenas entrou uma galinha lá no não sei que zona eleitoral e etc, enfim. Isso daí, pensar que isso é uma vantagem é burrice. Sabe por quê? Porque o bom de uma república, o bom de uma democracia, o bom de uma eleição é justamente o questionamento. Eu venho dizendo isso há muito tempo, eu falo sempre isso nas minhas palestras, que eu até digo isso. Se você chega em casa, tá, do trabalho, você homem, você mulher, tanto faz, você o que for, né? Se você chega em casa e num dia cansativo e não questiona a sua família, e não questiona, será que eu quero mesmo estar com a minha mulher? Será que eu estou feliz aqui com os meus filhos? Será que eu fiz bem em adotar esse cachorro? Será que eu deveria continuar torcendo pro Corinthians, ou pro Palmeiras, ou pro São Paulo? Será que eu deveria estar nessa profissão? Será que eu deveria agir dessa forma? Se você não se questiona, você é burro, você é um idiota, você é um ignorante.
A sabedoria é resultado do questionamento. Uma democracia, ela só é madura se você puder e é um dever questioná-la. Uma eleição só é adequada se ela for passível de questionamento. É do questionamento que nós evoluímos. Não adianta pegar nada, absolutamente nada, e colocar na sua estante e achar que aquilo está vivo. Tudo que você coloca na sua estante morreu. Coloquei um ursinho na minha estante, ao invés de brincar com ele, ao invés de usá-lo, ao invés de deixá-lo na minha cama e dormir ao lado dele, aquele ursinho morreu, virou vitrine, virou pó, virou passado. Tudo o que está vivo, tudo o que é orgânico é alvo de questionamento. Nós nos orgulhamos de eleições que não são questionadas, é puro autoritarismo, é puro suco de autoritarismo subdesenvolvido que é a cara, infelizmente, do Brasil, e é por isso que nós odiamos aqui nesse país a liberdade de expressão. Porque a liberdade de expressão é justamente o motor do questionamento. É por meio dela que as pessoas questionam, é por meio dela que as coisas ficam vivas, orgânicas e evoluem. E é isso que as nossas autoridades odeiam, que as coisas sejam questionadas, que as pessoas sejam postas em dúvida, que as autoridades sejam cobradas, que os poderes sejam fiscalizados. E claro, que o robozinho lá, não é? Que o robozinho seja vistoriado, o tal do robozinho que o Barroso não permitiu que a Folha de São Paulo e os seus técnicos vistoriassem, o robozinho do sorteio dos processos para os ministros, o robozinho da distribuição de processos no STF. Não pode ver, porque vai que a Folha de São Paulo é um hacker, vai que aqui os cientistas que estão vindo aqui são pessoas de má índole. Então é melhor ninguém ver do que eu colocar à prova a democracia, do que eu colocar à prova o meu sistema eleitoral. Nosso amigo André Marcília deu uma travada de leve aí, mas já ele volta, prometo. Marcília pagou a conta lá da internet, tá tudo certo, já ele vai retornar para falar com a gente. Quero reforçar aqui para vocês deixarem o like, também assinarem a Gazeta do Povo, a promoção do Alienista, o nosso e-book gratuito aí que você pode baixar assinando a Gazeta do Povo, R$1 por mês nos primeiros 3 meses e acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo. Você pode cancelar a hora que você quiser, mas eu duvido que você vai fazer isso, porque é muito bom ser assinante da Gazeta do Povo. Meu amigo Jorge Serrão, enquanto o Marcília se ajeita ali na cadeira, tenho que perguntar para você sobre os Estados Unidos. As eleições americanas estão próximas. A gente sabe que as pesquisas dizem, né? As pesquisas, aquelas velhas pesquisas, deram o Trump agora um pouco à frente da Kamala Harris, mas o detalhe não é isso. Eu queria chamar a atenção para o que o Joe Biden falou, chamando os apoiadores de Donald Trump.
outro, mas aqui caiu de vez. Mas voltamos, sempre de pé, apesar de sentados, estamos sempre na luta. Espero que vocês ainda estejam por aí, retornem aqui imediatamente. Aproveito para mandar um abraço para minha querida amiga Mariana Braga, que está também nos assistindo, a audiência qualificadíssima da Mari para a gente aqui. Pessoal, estávamos falando sobre o Joe Biden, que disse que os apoiadores de Donald Trump são um lixo. Jorge Serrão, as eleições americanas estão chegando e, pelo jeito, o Joe Biden segue sendo o Joe Biden da Silva, meu amigo. Tá feia a coisa por lá, uma eleição complicadíssima nos Estados Unidos. Nunca o Partido Democrata passou por tanta desmoralização, tanto no governo Joe Biden, quanto pelo processo eleitoral, no qual Biden foi obrigado a tirar o time de campo e a Kamala Harris foi obrigada a assumir com desgaste, mas assumir de uma maneira muito estranha, trazendo uma quantidade de dinheiro impressionante para a corrida eleitoral americana. Onde é que essa moça consegue arrumar tanta grana? Ela e o marido dela. Desde a eleição do Obama, eles são os campeões de arrumar dinheiro. A gente podia até já sugerir ao presidente Lula que poderia trazer a Kamala Harris para cá, para o Brasil, ela e o marido, para ajudarem o governo brasileiro, que tem problema de caixa. Eles são muito bons na arrecadação. Agora, como é que foi essa arrecadação? Quem é que está botando essa grana toda para impedir que Donald Trump possa voltar na Casa Branca? São os inimigos da América? A turma anti-Israel? Sei lá, narconegócio no meio? Porque se o narconegócio, até no Brasil, a Gazeta do Povo está com uma notícia assim assustadora também. A principal facção aqui de São Paulo, 8 bilhões de investimento em esquema eleitoral, usando até uma fintech como fachada para criar um banco e botar grana na eleição municipal. Então, essa foi a eleição tranquila que a juristocracia brasileira está aplaudindo, está achando lindo, tudo maravilhoso. Não tem nada de lindo nem maravilhoso. Tudo tem que ser olhado com todo cuidado no Brasil. O que parece uma vitória por aqui é uma derrota acachapante. A gente precisa recuperar a nossa estabilidade como nação. A gente hoje é um país, um subpaís, banânia para baixo. A gente perdeu completamente a nossa dimensão da coisa séria, do que tem que ser feito com a coisa pública. Estamos perdidos, esse é o ponto. E mais perdidos ainda, que a gente tem uma classe política completamente desqualificada, que não sabe comprar a briga certa, que não entende nunca qual é o verdadeiro inimigo, que é incompetente, o que parece aliado, na verdade, fica batendo cabeça um com o outro, não consegue construir uma unidade do que tem de ser feito. Prioridade para o Brasil hoje é mexer na Constituição brasileira. Ela é a mãe de tudo que está errado aí, mas a gente não consegue ter discernimento mínimo para discutir esse tipo de questão. E aí a gente fica discutindo lá se a mulher nua era bonita ou não, se ela ficou pelada, ficar pelada foi certo ou não no Palácio do Planalto, né? Se a Janja vai ser candidata ou se vai ser o Zé Dirceu o candidato. O Lula quer que ele seja candidato a deputado só, não quer que ele nem cogite de ser candidato a presidente. E o Supremo fica nessa obsessão sobre a regulação de tudo, principalmente das redes sociais. E alguns ministros tiveram até a coragem de dizer que o mundo era melhor antes de ter essas redes sociais. Meu Deus do céu, nós estamos hoje, o mundo está indo da era digital avançando para a era quântica. E a gente tem pessoas de nível, pessoas do poder no Brasil falando esse tipo de coisa, olha, é para acabar, é para a toga cair da roupa do ministro do Supremo, porque não tem condição a gente ouvir esse tipo de coisa, mas a gente está ouvindo e está vendo eles praticarem aquilo que é o contrário do Estado de Direito que eles dizem defender, da tal democracia.
É uma democracia que tem aqui no Brasil, não é democracia. Não dá para levar a sério isso que estamos vendo no Brasil de hoje. Então a gente fica aqui levando pancada o tempo todo, sendo claramente sabotado. Quem quer falar a verdade aqui no Brasil, ou é punido ou é sabotado. Hoje os caras se superaram com a gente aqui. Pô, a gente não conseguir falar, não ter capacidade de se expressar. Agora você tem até uma censura tecnológica, é um negócio impressionante. Não basta a censura inconstitucional, tem a censura bandida utilizando a tecnologia para ferrar a gente, para calar a gente. É o dilema de um Brasil que vale tudo porque aqui não está valendo nada. Aí, meu amigo Jorge Serrão, lembrando aqui a nossa audiência que nós estamos de volta, tivemos um probleminha técnico aqui, mas estamos por aqui, agradecemos que vocês estejam aí também, deem um like, comentem, compartilhem também, assinem a nossa querida Gazeta do Povo, meu amigo André Marcília, que sofreu uma queda assim junto conosco também, mas está aí de volta, graças a Deus, todo mundo junto. Queria também perguntar para você sobre essa questão nos Estados Unidos, eleições americanas se aproximando, e a gente vê um comportamento do Joe Biden muito parecido com o que, por exemplo, o presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores têm efetuado nos últimos meses aqui no Brasil, uma vingança pura e de graça, né, gratuita. Joe Biden chamando os apoiadores de Trump de lixo, né? Impressionante. Sejam eles nascidos nos Estados Unidos ou não, são cidadãos, são pessoas que têm a opção que têm, escolhem quem quiser, mas mesmo assim são tratados dessa maneira pelo presidente dos Estados Unidos, meu amigo Marcília. Pois é, Guilherme. Será que a gente caiu por conta do assunto? Né? Será que é porque a gente está falando da Arca da Aliança? Né? Não pode falar da Arca da Aliança, senão, se você olhar na Arca da Aliança, você é fulminado, não é? Então, a nossa democracia é feita de arcas da aliança sagradas que não podem ser mencionadas. Olha, sobre a questão do Biden chamar os eleitores do Trump de lixo, assim, a gente tende, eu fico aqui tentado, né, a desconsiderar o fato de que o Biden não está bem. O Biden, a gente precisa reconhecer que ele, infelizmente, está com as suas faculdades mentais prejudicadas. É óbvio, né? Enfim, é uma pessoa que entra num palco e fica olhando para nada, é até triste, eu fico bastante triste, me comove até a fragilidade com que a gente vê o Biden, e me deixa indignado a falta de humanidade das pessoas que o cercam, de exporem ou permitirem que ele se exponha dessa maneira, né? Tanto dizendo coisas como fazendo coisas. Era hora um pouco do Biden ser retirado de campo e deixar ele descansar. Eu acho que já está na hora dele recolher as chuteiras e descansar. Agora, eu não sei se a gente está aqui, né, portanto, ao comentar a fala dele, comentando a racionalidade da fala dele, porque eu não sei se foi uma fala racional. Mas, pressupondo que seja, desconsiderando isso que eu acabei de dizer, desconsiderando que a gente tenha uma qualidade cognitiva ruim no Biden, e por isso ele está falando isso, eu acho que é lamentável. A gente tem uma visão a respeito, sobretudo das esquerdas, isso acontece tanto nos Estados Unidos como aqui. Na verdade, a gente importa até essa forma de agir das esquerdas internacionais. É uma forma de entender que tudo o que a esquerda faz é do bem e todo mundo que não é de esquerda é um lixo, é um criminoso, é alguém que não merece absolutamente nenhuma consideração, ou é um extremista, que é a fala ou a expressão que resume todas essas. O cara que é um extremista, ele é tudo isso, ele é um lixo, essa é a visão da esquerda. Ele é um lixo, ele é um criminoso, ele é alguém que não merece consideração e ele é alguém que não pode estar incluído no debate. Né? Eu cheguei a ver esses dias até um programa, não sei se chegaram a ver, mas um vídeo lamentável de um debate esportivo em que as pessoas dizendo que a seleção estava jogando mal ou bem porque alguns jogadores tinham uma visão extremista. Então, assim, tudo vale
para você dizer que o fulano é maravilhoso e que o outro não é nada. Quando você acha que o fulano é um deus, o fulano de esquerda, o representante, o líder da esquerda é um deus, você está diante de uma fé religiosa e não de um debate político. Então você precisa enxergar sempre, se é uma questão de fé, mesmo os erros, os desacertos dessa pessoa como algo que tem um destino moral, como algo que merece ser relevado, como alguma coisa que a gente merece apoiar e etc. E olhar todo mundo que é contra como alguém a ser demonizado. Né? É uma visão de fé mesmo. Então, o cara da esquerda, ele acha que o seu líder, ele é o oprimido, ele é o coitado, ele é a vítima e ele é o redentor. E todo mundo que não é assim é um extremista, é um lixo e etc. É uma visão religiosa, de certa forma como as esquerdas. Aliás, nem sou eu que estou dizendo isso já é dito há muito tempo pelos críticos do comunismo. A visão, o comunismo, ele tirou do lugar Deus e colocou no lugar, né, de Deus os políticos, né? Colocou os seus líderes no lugar de Deus, das estátuas, etc., da visão um pouco religiosa mesmo de como eles encaram a teoria marxista e colocou no lugar do demônio o capitalismo, o imperialismo, as pessoas que são detentoras dos meios de produção, os ricos. Então, é assim, se enxerga dessa maneira bifásica. Né? Aqueles são os nossos líderes, merecem todo o nosso respeito, independente de serem ou não pessoas qualificadas, e todos aqueles que não acreditam no que eu acredito merecem a minha repulsa e são demonizados. É isso, é uma fala quase religiosa. A esquerda, ou a esquerda tradicional, né, o comunismo, como ele não tinha religião, como ele rejeitava a religião, ele colocou no lugar da religião essa forma de enxergar o mundo. Seus líderes são os deuses e todos os demais são os demônios. É uma tolice, não dá nem para comentar, porque isso não é debate político. Não se faz debate político a partir do momento que a pessoa tem uma visão religiosa daquilo que ela está debatendo. Né? Eu não entro no debate político com o budista para saber se Buda é ou não é o que ele diz que é. Eu não entro no debate político com um muçulmano para saber se Allah é e assim por diante. Não existe debate político a partir da fé. E é a mesma coisa, e essa é a questão que propõem os esquerdistas. Eles propõem um debate político em que eles enxergam aquilo que eles acreditam a partir da fé. Eles não se propõem a debater racionalmente a política. Agora, repito, não sei se o Biden chega nisso. Acho que o Biden está realmente precisando de um apoio ali da família, de tirar ele do circuito e pararem de expô-lo, lamentavelmente, ao ridículo público. E meu amigo André Marcília, chama aqui para a nossa conversa, também para o nosso debate sobre tantos temas, o meu amigo Guilherme Fiuza, que inclusive na coluna de hoje pergunta quem são os fascistas. E nós queremos saber, Fiuza, o que você achou dessa declaração de Joe Biden, o famoso Joe Biden da Silva para alguns, aí mandou mais uma daquele nível, chamou os apoiadores do Donald Trump de lixos. Boa tarde, meu amigo, grande Guilherme Fiuza. Boa tarde, Gui, Marcília, Serrão, um abraço também ao Cláudio Dantas, a toda a audiência, parabéns por terem se mantido de pé, né, Gui, apesar de sentados, como você assinalou. E eu estava vendo o chat, né, que as pessoas comentando a live caiu ou foi caída, né? Infelizmente, a atmosfera que a gente vive, não só no Brasil, autoriza esse tipo de desconfiança, né? Nós estamos com várias formas de desconfiança autorizadas por essa conjuntura, onde se deu agora a eleição municipal no Brasil e se dá eleição norte-americana daqui a pouquinho, né? O ambiente é muito ruim, infelizmente, né, Guilherme? Porque, na verdade, o Joe Biden era um candidato até outro dia, que a imprensa, e a gente tem que falar da imprensa, né, porque antigamente ela formava a opinião pública. Hoje a imprensa deforma a opinião pública, né? A maioria da imprensa, dá para dizer. E
como acontece nos Estados Unidos, da mesma forma que acontece no Brasil e no mundo todo, essa imprensa na qual já se confiou, ela faz um jogo particular. Ela faz as propagandas que lhe servem e os interesses são inconfessáveis. Então, em relação ao Biden, ele tinha tido um debate com o Trump e nós vimos, não só na imprensa norte-americana, como na imprensa brasileira e também redes sociais, quer dizer, as claques, né, que se colocaram como claques, deixaram de lado a análise, equilíbrio, missão de informar, e se colocaram como claques, né, a serviço de certos propósitos. O Biden foi definido, e até o Elon Musk fez uma edição de vários comentários nas redes de TV americanas, usando, coincidente, a mesma palavra que era afiado. O Biden foi afiado, afiado como uma navalha. Usaram essa expressão, vários deles, assim, em sequência, né, para definir a performance do Joe Biden no debate com o Trump. E muito pouco tempo depois, o Biden, que dizia que ia ficar e era apoiado e estava tudo bem com ele desiste da candidatura em favor da Kamala Harris, que sequer foi escolhida pelas primárias do partido, ou seja, meteram um bisturi lá no rito, né, partidário e colocaram a Kamala no lugar do Biden. O que aconteceu entre essas duas coisas, né, Guilherme? Aconteceu a tentativa de assassinato do Donald Trump num comício em Butler, na Pensilvânia. Ele não morreu por milímetros, uma falha elementar do serviço secreto que não foi explicada até hoje, incompatível com a sofisticação do serviço secreto, e logo depois disso, Biden desiste. É claro que aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, do jeito que as coisas estão, do jeito que as instituições estão operando, muitas delas, e a imprensa em particular, aí com esse conluio com as plataformas, é claro que todas as paranoias estão autorizadas e nem sempre serão paranoias, né? Serão desconfianças verdadeiras. Essas falas agora de Biden, elas não têm absolutamente nenhuma importância no debate político e especificamente eleitoral da sucessão presidencial nos Estados Unidos. Porque o que se passa, evidentemente, é uma derrocada completa do que seria a candidatura da situação, e isso é muito ruim para a democracia. A situação, né, o governo, não tem candidato, né, e era o Biden, que é claro que estava incapacitado para isso, e eu vou dizer, estava incapacitado desde 2020. A eleição de 2020 foi uma eleição em que o Biden fez uma campanha fantasma, e foi uma eleição exótica, para usar uma palavra simpática, com esse mesmo cerco, né? com essa mesma perversão do senso comum em relação ao que seria o debate. Não há mais o debate. O exemplo simples disso é o seguinte: o Trump volta como candidato, ele governou os Estados Unidos da América, ele não é um franco-atirador, não é um aventureiro. Em 2016 até poderia ser considerado um empresário. Enfim, esses fenômenos que acontecem aí não só nos Estados Unidos. Os arrivistas, né? Os propagandistas de terrenos na Lua. Só que aí ele ganhou a eleição e governou por 4 anos. E, Guilherme, os indicadores, né? Os resultados de gestão do Trump na Casa Branca não aparecem no debate. Absolutamente não aparece. Aparece lá e aqui, né? Por que o Trump é fascista? Outro dia eu vi no Estadão, né? O Estadão, ele sai com editoriais assim, em relação ao Trump, que são coisas de jardim de infância, né? O trumpismo não tem nada a ver com o Partido Republicano, o Trump é um delinquente. E outro dia tinha uma explicação de um especialista, entre muitas aspas, por que o Trump pode ser, sim, considerado fascista. É claro que isso é uma corrupção intelectual. É claro que se você olhar o governo, a gestão do Trump na Casa Branca, sem nenhum juízo de conceitos ideológicos, não precisa disso, você não encontra nenhuma semente, nenhum resíduo, nenhuma pista de fascismo ou o que se queira, propensão
totalitária, antidemocrática. Não existe, não acontece. As minorias, os indicadores sociais para minorias no governo Trump se apreciaram, ou seja, foi um governo, tanto que ele tem, né, muita aprovação entre imigrantes legais, latinos, negros, enfim. Foi um governo positivo para as minorias, o que já quebra completamente as minorias e as classes menos favorecidas socialmente. Então, isso já quebra inteiramente essa premissa que é falsa, que é mentirosa, como a gente viu o ator Robert De Niro, né, no seu papelão, né, no seu mais triste papel, o De Niro, que não é um canastrão, mas nesse momento foi da pior qualidade, fazendo um comício no meio da calçada, dizendo que o Trump, se entrar na Casa Branca, não sai nunca mais, e pintando, evidentemente, um personagem que não tem nada a ver com o personagem real. Mas isso sumiu do debate, é um debate como acontece muito no Brasil aqui, né? Criam-se conceitos vagos, bandeiras, aqui também, né? Essa questão da eleição municipal. O que significa hoje o Bolsonaro? O que significa hoje o Tarcísio? Ora, eles significam o que eles fizeram, né? São pessoas públicas que foram testadas na máquina pública. Então, o único juízo possível, né, na era do falatório sobre esses que foram testados na máquina pública é o que eles fizeram. E isso também aqui não aparece, fica uma cantilena, inclusive de aliados, né? Supostas divisões, não, quem é que representa o ideal mais puro? Isso aí é tudo muita abstração e não guarda nenhuma semelhança com que seja um debate eleitoral, político-eleitoral. Agora, para concluir, então, né, nesse ambiente muito deteriorado, né, de discussão, que seria uma discussão de ideias, plataformas e gestões, a gente vê, de novo, né, Guilherme, Serrão e Marcília, e a nossa audiência, a gente vê, mais uma vez, vindo da imprensa, o papel mais tenebroso, né? Porque a imprensa ela ainda tem uma credencial, ela ainda goza de um conceito, né, de quem informa, então ainda tem audiência. E a gente está vendo a imprensa, mais uma vez, tentar criar um espantalho em cima do Trump, o que é mais absurdo ainda hoje em dia, pelo que eu acabei de comentar, ele governou. Você deveria comentar o governo, a gestão dele, mas isso não aparece. E aí houve essa curiosidade esse domingo agora, né, que a ABC estava transmitindo o Grande Prêmio de Fórmula 1 do México, e aí naquela tarde ali, nos geradores de caracteres ali embaixo, que apareciam informações sobre a corrida e tal, apareceu Pensilvânia, Harris 52% e Trump 47%. Na ABC, durante um Grande Prêmio de Fórmula 1, a Kamala Harris já ganhou a eleição na Pensilvânia 10 dias antes da eleição acontecer. Aí eles já responderam, dizendo assim, não, isso aqui era um teste que não era para ter ido para a tela, foi um sistema randômico. Tá bom, a gente adoraria acreditar, mas a ABC faz parte, né, de um conjunto aí de veículos que não trazem absolutamente nada que possa ser defensável ou abonador em relação ao Trump, né? É só a pedrada, inclusive de forma desonesta, porque, como já disse, tem que avaliar o governo dele, ele governou, mas é só campanha contra Trump. E aí é claro, né, Guilherme, que aí aparece uma coisa dessa na televisão, assim como o pessoal que acompanha a nossa live, né, infelizmente, todas as desconfianças hoje estão autorizadas. Guilherme Fiuza, o Márcio aqui mandando que estava aguardando, o grande Fiuza, monstro do jornalismo, Cleonice mandando mensagem também, a Patrícia Andrade, todos criticando a fala do Joe Biden e também a família do Joe Biden, que deixa o homem sair de casa. Serrão, queria pegar esse gancho que o Fiuza deixou em relação à imprensa. Ontem nós tivemos a nossa colega jornalista também aqui, Cristina Grêmio, falando sobre
a eleição municipal e sobre os ataques que sofreu da própria imprensa, de gente da imprensa no Paraná e também nacionalmente, que caíram, segundo ela, em algumas histórias contadas em torno da candidatura dela. Qual o nosso papel, Serrão, daqui para frente, não só até 2026, mas daqui para sempre? Como é que a imprensa deve se portar e se pautar também em relação a essas situações, não só que giram em torno de pesquisas, mas também da própria candidatura de alguém, da questão familiar, da questão pessoal? Acho que tudo isso está envolvido, tudo isso tem que ser trabalhado também, porque a gente tem dentro da própria imprensa aqueles que não querem as redes sociais, que não querem que a gente tenha voz, que não querem que a gente não possa nem dizer em quem a gente vota em qualquer local que a gente estiver, não é mesmo, Serrão? Eu tenho uma posição muito particular em relação a isso. Eu acho que é legítimo que o jornalista possa assumir a sua posição política. É legítimo e é honesto. O importante é que ele faça isso de maneira clara, objetiva e não disfarçada. O problema é que a gente há muito tempo se acostumou com uma mídia, com jornalistas que fingem uma coisa e fazem outra. Então tem que ficar claro. Se está claro para a audiência que a posição da empresa onde eu trabalho ou a minha posição é a posição A, então você pode discordar ou não da posição. Agora, quando eu digo que eu sou isento, que eu sou equilibrado, mas eu faço campanha para um adversário, eu tomo um lado da questão para enganar a minha audiência, então eu estou faltando com a verdade. Então, o jornalismo ele tem que se pautar pela verdade, pelo compromisso ético. Quem nos assiste tem que saber, aquele cara ali, a posição dele é essa. Aí fica honesto. Aí eu posso defender o Lula, vou defender aqui, vou brincar de Rodrigo Pacheco. Agora aqui, ó, me transformei no Rodrigo Pacheco. Anteontem, eu, Rodrigo Pacheco, defendi o fim da reeleição, disse que vou botar para votar o fim da reeleição no Brasil. Aí hoje eu mudei hoje, eu, Rodrigo Pacheco, me transformei e hoje eu defendi que o bom para o Brasil seria a reeleição do presidente Lula. Então tá, eu falo isso. Você acredita em quem? No cara que falou ontem, no cara que falou hoje? Como é que fica esse jogo? Mas eu não quero ir para o Supremo Tribunal Federal, mas se eu for para o Supremo é muito bom, muito bacana, porque eu sou um advogado, é isso. Então, esse tipo de dubiedade é que a nossa audiência não aceita mais. Não falamos para gente estúpida, é isso. A gente está falando para uma audiência inteligente, qualificada, que cada vez mais bem se informa nas redes sociais. Mudou o modelo. Então, se mudou o modelo, a gente tem que se adaptar a essa mudança. Então, clareza, os veículos têm que deixar claro de que lado eles estão. É legítimo que eles assumam um lado, você concorde ou não concorde com ele. E você pode ter o veículo que claramente diga que não vai assumir lado. E o eleitor vai olhar se quem está dizendo que não assume lado realmente está sendo equilibrado ou não. Essa questão do assumir ou não é que tem que ficar explícita para a audiência. É uma questão de honestidade mínima. A imprensa brasileira, o jornalismo brasileiro hoje, ele precisa voltar àquilo que o brasileiro está cobrando. Honestidade. Se a gente não conseguir ser honesto, vai ser prostituta que talvez renda mais. Jorge Serrão, André Marcília, você inclusive que colocou essa pergunta para Cristina Grêmio ontem em relação aos jornalistas, ela respondeu ali na lata sobre isso, e nós temos a certeza que a influência que nós, comunicadores, temos é muito alta e faz toda a diferença, só que temos também um grupo de jornalistas que não agem com o profissionalismo devido, e é claro, esses também se aproveitam de toda essa situação que a gente vive no país. São até, em alguns momentos, os mais procurados nessas entrevistas de algumas figuras do Supremo e outros locais assim, né, Marcília? Pois é isso. Até hoje saiu uma matéria dizendo que o dono do Washington Post entendia que a mídia tem perdido a credibilidade por estar sendo tendenciosa. Mas veja, eu concordo com o Serrão. O problema não é necessariamente você não ser isento. Essa ideia de isenção
ela não existe. É impossível você ser isento, você ser uma pessoa. Até porque a pessoa que é isenta, que ela é neutra, ela não é nada. Né? Eu me lembro que uma vez eu estava conversando com um monge e ele me dizia o seguinte: que a meditação não é você não pensar em nada. Ele falava até isso. Se você não pensar em nada, é paralisia cerebral, não é recomendável. A meditação é você deixar tudo passar pela sua cabeça sem se apegar a nada. Eu acho que, de alguma forma, a isenção seria uma espécie de paralisia cerebral. Você não ser neutro, como é que você se manifesta ou se expressa sobre algo sobre o qual você é neutro? Isso não existe, mas você pode ser ético. Você pode até ser tendencioso, mas na hora de torcer, um jornalista esportivo torce para o Palmeiras ou para o Corinthians, mas na hora de se expressar sobre o jogo, você é ético e analisa sem o coração e sim com a sua cabeça, com a sua profissão, com o seu compromisso ético. Eu acho que esse é o ponto, e a mídia se perdeu aí. A mídia, ela servia para trazer os fatos, e os fatos passavam, então, a ser interpretados. Os fatos eram relevantes porque a mídia trazia. Então, ela pautava o debate público com isso. Hoje, a mídia, ela não traz mais os fatos, ela interpreta os fatos antes de trazer isso ao público. Não é que ela traz os fatos e o interpreta ao vivo na frente dos outros. Não, ela filtra os fatos de tal maneira que aquilo que ela entrega para o público e para o debate já está comprometido, já não é ético, porque é tendencioso na raiz. E é isso que faz com que as pessoas saiam das mídias tradicionais e passem a buscar veículos independentes, passem a buscar as redes sociais e encontrem ali algum tipo de alento a essa percepção de que a mídia, enfim, ela filtra de uma forma desonesta mesmo os fatos. E esse é o ponto. Por isso que a mídia hoje, a mídia tradicional, ela não tem mais credibilidade. E eu acho muito difícil que isso se recupere, Guilherme e colegas. Eu acho que o fato, inclusive, dos partidos políticos, das autoridades, passarem a querer controlar as redes, ao invés de consertar a mídia, eles se preocupam muito mais em fazer com que as pessoas não possam dizer livremente o que bem entenderem no debate das redes, né? Esse controle dedicado às redes já tem o carimbo de que desistiram, de alguma forma, de promover as mídias tradicionais como um elemento relevante da sociedade. Desistiram disso e entenderam que as redes sociais ocuparam esse lugar porque as mídias fizeram por onde. Então, se as redes sociais ocuparem esse lugar, o protagonismo precisa ser do judiciário, precisa ser do executivo, precisa ser dos governantes controlarem o que se diz, o que se filtra e o que se pensa dentro das redes sociais. Isso é ruim, muito ruim, porque ao invés da gente promover o debate, ao invés das redes sociais serem mais um canal de comunicação, a gente somar cada vez mais a possibilidade de debatermos, a gente tem buscado restringir tudo aquilo de novo que surge. Infelizmente, pelo menos nesse país, é assim que se faz. Tudo aquilo que tem a ver com liberdade de expressão automaticamente tem uma resposta de censura por parte das autoridades e dos nossos magistrados. É isso aí, meu amigo André Marcílio. E volto para você, Guilherme Fiuza. A gente fez essa rodada em relação à imprensa, pelo menos nas redes sociais, como o Marcílio citou, a gente não tem aquela barrinha embaixo falando que a Kamala Harris venceu o Trump na Pensilvânia, né? Cada um escolhe o que quer, assiste o que quer, mas o problema tá aí, né? Num canal de televisão, num evento de Fórmula 1, escancaram para quem se torce e quem deve ganhar, né, Fiuza? Exato, e na Pensilvânia, né, Guilherme, porque a gente teve aí falsas polêmicas sobre lisura de processos eleitorais, né? Então, uma das falsas polêmicas, e que já caiu por terra, era que o comportamento da imprensa tinha sido idôneo na eleição norte-americana de 2020. Isso foi abatido com a bala de canhão, com o fato consolidado de que a notícia sobre possíveis negociatas do filho do Biden, do Hunter Biden, com parceiros ucranianos, que foi encontrada num computador dele, isso foi divulgado na época, passou por redes sociais, alguns veículos de imprensa deram. E isso, na época, foi considerado fake news, foi banida, essa informação foi banida, pessoas foram perseguidas por circular
essa informação ou essa suposta informação, e hoje se sabe que ela era correta, que ela era verdadeira. Isso, por si, seria suficiente para a desmoralização completa da gestão das Big Techs. Na época, o Elon Musk não tinha entrado no jogo, ele entrou e mudou um pouco ali na jurisdição dele, né? Mas, enfim, na época houve essa concertação, né? Esse arranjo entre Big Techs e grande imprensa, e esse assunto foi banido, pessoas foram perseguidas, e isso foi uma perseguição obscura, porque era fato, né? Era fato, então isso é muito grave, mas isso some na poeira, assim como some na poeira os atentados contra o Donald Trump, né? E a imprensa para de falar, e na Pensilvânia, onde houve essa gafe, digamos assim, ou esse incidente, né? Vamos usar todos os eufemismos possíveis, né? Na ABC, que é uma imprensa que não é correta na cobertura dos fatos, ela faz uma cobertura propagandística absolutamente não idônea, né? Em relação a um dos lados da disputa. Lá acaba de chegar também, né, pela própria procuradoria de um dos condados, o indício, a princípio, de 2 mil registros de votos irregulares, né? Então, isso está sendo investigado, mas já se sabe que desses 2 mil, pelo menos 1.500, de fato, eram registros falsos, eram falsificações, né, de habilitação para votar na eleição do dia 5 de novembro. E isso aconteceu à larga em 2020, demonstrado exaustivamente. Nenhum sistema eleitoral é perfeito, como a gente sabe, só que naquele momento, infelizmente, os problemas, as incorreções, os deslizes, né, todas as questões de pessoas, de cédulas que vinham pelo correio, chegando após o prazo para votação, esses prazos foram alargados por canetadas e não passando pelos poderes legislativos dos estados, que é o que deveria ter acontecido. Tem uma série de incorreções no processo eleitoral, mas o que é digno de registro aqui, Guilherme? Todo esse debate foi banido. Todo esse debate foi proibido. Isso se transformou num tabu. Mesmo aqui nós, no Brasil, quando falávamos de eleição americana e tentávamos trazer e circular a controvérsia, não é você fazer um juízo, não é você chegar e bater o martelo, foi isso ou foi aquilo. Você trazer a controvérsia já era pecaminoso, que é o modus operandi atual de autoridades e seus cúmplices. Né? Você transformar certas condutas em condutas horripilantes, né? Humanamente desprezíveis ou condenáveis, etc. Né? Na época foi isso que aconteceu. Todos esses problemas daquela eleição, ainda dentro da pandemia, então, muitos votos, né, pelo correio, com uma série desses problemas verificáveis, tem um documentário sobre isso. Nada disso, Guilherme, aparece. Isso é muito problemático, né? Muito problemático. Quer dizer, todas essas ocorrências que deveriam fazer parte do senso comum, que deveriam estar aí colocadas em qualquer discussão sobre o processo eleitoral nos Estados Unidos, somem. Somem porque são banidos. E são banidos na marra. Não é que o veículo achou que isso não era mais pauta. Não é isso, não. São assuntos que viram tabu. Viram tabu. Viram lá e viram aqui. Assuntos são transformados em tabu. E isso aí é o que existe de mais oposto, de mais contrário à ideia de democracia. Mas estão aí, né, se passando por defensores de democracia, etc., e interditando o debate e banindo certos, não são nem juízos, né, banindo a possibilidade de circulação de controvérsia. Olha a que ponto chegamos. Só para concluir, e uma nota rápida do que vocês estavam falando antes sobre a jornalista Cristina Gremel, né? Eu tenho que tive o privilégio aí de ter algumas parcerias profissionais com
com a Cristina, primeiro aqui na Gazeta, aí depois passamos juntos na Jovem Pan e também na Oeste. A Cristina, não é que ela tenha sido injustiçada nesse momento em que ela resolveu se candidatar. Ela colecionou agressões no seu exercício profissional na imprensa. Ela colecionou agressões covardes, né? E eu sou testemunha de algumas delas. E para piorar, um dos pontos em que se tentou fazer um cerco covarde, difamatório, contra a Cristina Grêmio, e a Cristina, me tornei amigo dela, tem várias formas de abordagem que ela traz um pouco para essa questão do nicho ideológico, que eu sempre acho problemático, eu sempre acho vago, superficial, acho que não valoriza o que você realmente pretende defender. Então, enfim, temos as nossas discordâncias também. Mas a Cristina, na época da pandemia, ela teve uma atuação muito importante mesmo, e isso a história há de reconhecer. Eu não quero fazer aqui nenhuma elegia à Cristina, tem muitas pessoas que tiveram esse papel e foram covardemente atacadas. A Cristina, ela, agora no processo eleitoral, ela foi covardemente atacada com premissas falsas, porque ela estava disputando, e na disputa, quando esse tema aparecia, ela estava do lado de quem fez os questionamentos corretos. Não, volto a dizer, não como juízo, não como sentença, mas uma série de diretrizes usadas de forma bruta sobre a população naquele período eram dignas de desconfiança, nesse caso, né, verdadeira desconfiança, como é que eu vou dizer? Uma desconfiança que procedia e que, passados os anos, algumas dessas diretrizes já foram derrubadas. Não vou entrar, né, Guilherme, aqui, porque esse tema é o tabu, é a armadilha, né? Não precisamos disso neste momento. Mas vamos lembrar, foram erguidos tabus, coisas não podiam ser faladas, e quem falava, apontando falhas e brutalidade e autoritarismo e tirania na implantação dessas diretrizes, era considerado aquele que atentava contra a vida humana. E a Cristina sofreu essa agressão na época e sofreu de novo na campanha eleitoral, sendo que o sinal é exatamente inverso. Ela fez os questionamentos que estão sendo feitos hoje, por exemplo, no Congresso norte-americano, um dos grandes formuladores de diretrizes na época da pandemia, que é o Dr. Anthony Fauci, teve que admitir que algumas dessas diretrizes não provinham de estudos científicos. Ele falou que apareceram, né, foi o termo que ele usou, no sentido assim, não, lançamos mão de coisas que a gente achava que poderiam ser corretas. Mas isso é um depoimento vergonhoso, porque na época essas diretrizes foram colocadas como supostamente científicas. E pessoas que ousaram tratar disso como duvidoso foram violentamente agredidas, moralmente agredidas, e é o caso da Cristina Grêmio. Então, só para deixar essa nota, que isso reapareceu nessa campanha, quando eu vi, eu mal pude acreditar, né, com tudo que já se passou. Nós estamos vendo diversos governos, até o australiano, né, que foi muito duro em relação a diretrizes que ele não poderia ter aplicado com aquele rigor, porque não eram científicas. Hoje a gente vê o setor de saúde do poder público australiano admitindo que não poderia ter implantado daquela maneira. E num ambiente como esse, de revisões que são até lentas, mas que estão acontecendo, a gente viu aí na campanha em Curitiba premissas covardes, né, absolutamente falsas, sem fundamentação nenhuma, se valendo de mitos que foram criados lá atrás, dos supostos defensores de vidas, sendo usados de novo covardemente contra a Cristina, que fez, ela sim, o papel correto na ocasião. É isso aí, meu amigo Guilherme Fiuza, sempre importante esse posicionamento aqui. A gente citou a Cristina porque foi um fato
que aconteceu ontem aqui na nossa entrevista, e, é claro, fala dos últimos dias e, na verdade, de todos esses dias de campanha, e a gente pôde elencar muitas coisas que realmente aconteceram e envolviam jornalistas aqui em Curitiba e certamente em outros lugares do Brasil. Meu amigo Jorge Serrão, te agradeço demais por hoje. Já te convido a aparecer amanhã aqui no mesmo horário, sem derrubar a conexão, viu, Serrão? Com certeza absoluta, né? Hoje aconteceu com a gente que a gente caiu do banquinho, mas a gente volta, a gente sempre se recupera, né? Esse é o jeito. Ainda bem que não foi no... Ninguém fez caca. É isso aí, meu amigo Jorge Serrão. André Marcília, grande André Marcília, você também está convidado a aparecer amanhã, quinta-feira, aqui às 14 horas, para a gente falar muito mais. Obrigado por hoje, Marcília. Obrigado, Guilherme. Um abraço a toda a audiência. Até amanhã. Marcília, até amanhã. Fiuza, meu amigo, você também está convidado. Eu sei que você só volta semana que vem, mas se quiser, volte amanhã também. Vamos ficar online aqui até a noite adentrar, meu amigo. Obrigado. Estaremos juntos, sim, Guilherme. Muito obrigado. Um abraço ao Jorge Serrão, um abraço ao André Marcília, a toda a audiência e até a próxima. Até a próxima, Fiuza, meus amigos. Amanhã às 14 horas a gente está de volta. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado por terem retornado aqui após os nossos problemas técnicos. A gente está aqui sempre para vocês e amanhã a gente volta. Até lá.